7h38, em Campos, de volta com o Folha no Ar, primeira edição, o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. E nesse programa de hoje, eu e o Aloísio Abreu Barbosa, jornalista, né, conosco hoje no programa, e você aí também, né, interagindo conosco através do Facebook, ouvindo a rádio, participando, nos acompanhando aí onde quer que você esteja, né? Pode participar, pode interagir, pode e deve. Nós vamos começar agora a conversar com as convidadas Graziela Escocar, diretora do Museu Histórico de Campos, e a Rafaela Machado, diretora do Arquivo Público Municipal. Eu trago o bom dia de vocês e logo a seguir, então o Aloísio já starta aí a pauta. Ô Graziela Escocar, bom dia. Seja mais uma vez muito bem-vinda aqui ao Folha no Ar, primeira edição. Obrigado aí pela conexão, pela presença virtual. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Luiz. Bom dia, Rafaela. É um prazer estar aqui com vocês, falando de um assunto que eu gosto muito. Perfeito. Rafaela, bom dia mais uma vez, né? Também, né, a gente agradece a sua presença nessa videoconferência, nessa entrevista por videoconferência, e mais uma vez, né, seja bem-vindo aqui à Folha no Ar, primeira edição. Gente, bom dia para todo mundo que está em casa nos ouvindo também. Eu quero agradecer a oportunidade, porque durante todo esse momento que o arquivo e o museu vem sofrendo com algumas situações, que obviamente a gente vai conversar aqui hoje, muito foi falado. Eu acho que hoje é uma oportunidade da gente falar diretamente, representar diretamente os nossos RPAs, os nossos estagiários. Então, acho que eu quero agradecer por essa oportunidade. Eu acho que é um momento muito importante para a gente esclarecer alguns pontos, algumas situações, aparar algumas arestas também. Então, meninas, vamos primeiro para... Bom dia a vocês, obrigado pela presença mais uma vez. Vamos começar pelo começo, né? Esse pleonasmo aí popular. Como é que foi o decreto? Como é que foi o impacto dele? Como é que foi a reação da sociedade e de vocês? O decreto contra a Covid que suspendeu os RPAs estagiários. Vamos começar começa por quem? Começa por Rafaela, por Graziela, começa por quem? Decide a ordem aí, sempre fala para a gente poder organizar aqui também. Então vamos lá, vamos você, Rafaela. Você toma a palavra, dá sua visão do processo, por favor. Historiografa ele também como historiadora. Vamos lá, vou tentar. É importante a gente dizer que foram 2 decretos, né? A gente teve o primeiro decreto eu digo assim, decretos que afetaram diretamente a questão do trabalho do arquivo e do museu. E eu e Grazi, a gente tem, desde o início, tentado falar em nome das 2 instituições, porque são trabalhos culturais de ponta. Então, a gente entende que, nesse momento, a gente tem que entender que a gente está lidando com instituições, com braços de cultura do município que precisam dialogar conjuntamente. Então, Luiz, a gente tem que ter em mente que, no primeiro momento, no primeiro decreto de meados de março, se eu não me engano, foi dia 16 de março, o primeiro decreto fechava essas instituições, fechava o atendimento, vedava o atendimento ao público, mas mantinha o trabalho em home office de toda a equipe, tanto da equipe de RPAs quanto da equipe de estagiários. E não só o trabalho em home office, como o trabalho de manutenção do acervo. Então, desde meados de março, toda a equipe ela vinha trabalhando, uma parte integrada ao trabalho de home office, com a produção de lives, de podcast, de conteúdo online, e outra parte dedicada à manutenção dos edifícios, também à manutenção dos acervos, que são acervos muito delicados e que requerem toda aquela manutenção. Depois, quando saiu o último decreto, que fez aquele desligamento, né, teoricamente provisório dos RPAs e também dos estagiários, nós também fomos pegas de surpresa, porque essas pessoas elas estavam trabalhando, é um ponto muito importante de se dizer, e mais do que isso, essas instituições são instituições muito específicas e que requerem um diálogo sobre elas, requerem um diálogo sobre os seus trabalhos. Então, mesmo fechadas, Aloysio, isso é que é essencial de se dizer.
mesmo fechadas, essas duas instituições, elas vinham fazendo um trabalho de manutenção. E esse trabalho de manutenção, ele é um trabalho muito específico, em que não adianta você chegar, por exemplo, e falar, olha, eu te dou tantas outras pessoas, porque eu não posso colocar outras pessoas para cuidar de um acervo que é extremamente específico, extremamente delicado e que requer um trabalho técnico que vem sendo realizado há anos, né? Então, naquele momento, fomos todos pegos de surpresa, tanto nós quanto os trabalhadores do arquivo, do museu, e basicamente foi isso que aconteceu. O que é mais emergente, no caso, o que surgiu de mais emergente de lá para cá, foi essa demanda por intervenção no acervo e a demanda pela confirmação de reabertura desses espaços e recontratação dessas pessoas. Eu sempre disse, Aloysio, eu acho que aqui é muito importante, Cláudia, e todo mundo que está em casa também, que o público que frequenta essas instituições, agora que eu falo especificamente pelo arquivo, é um público muito específico. É um público de pesquisadores, professores, acadêmicos, alunos de cursos variados, história, direito. Então, são pessoas que precisam não só daquele espaço, mas são pessoas que vão reclamar o uso daquele espaço. A mesma coisa acontece com o museu. Então, eu sempre falei, a gente não dá trabalho... A cultura é acostumada a tirar leite de pedra, é o que a gente sempre fala popularmente. Então, a gente não dá trabalho quando a gente está lá trabalhando, mesmo nas condições, às vezes, não ideais. Mas, quando a gente fica até sem essas condições ideais, essas pessoas que nos acessam, nós mesmas, eu acho que a nossa função é essa, a nossa função minha de Graziella não é uma função política, é uma função técnica, isso tem que ficar muito claro. Uma diretora de arquivo, uma diretora de museu não pode ser vista como uma figura política, tem que ser vista como uma figura técnica, um cargo técnico, um cargo profissional, que não pode ser ocupado por demandas ou trocas políticas, isso que eu quero dizer. Então, naquele momento, a gente contou com o apoio, com certeza, das instituições, das universidades, instituições de pesquisa, as instituições locais também que desenvolvem trabalho conosco, que foram essas instituições que garantiram, você pode ter certeza, o retorno da manutenção desses acervos. Eu acho que cabe também falar, Rafael, sobre que a gente trabalha com o mínimo, né? A gente tem uma equipe que já é mínima, né, tanto no museu quanto no arquivo, e tiraram o nosso fator humano, né, que é o fator imprescindível que já cuidava do acervo com carinho, com atenção, uma equipe capacitada. Então, é interessante também apontar essa questão, que era o mínimo que a gente já possuía, né, porque hoje questionam, falando, mas a equipe, vocês estão voltando com uma equipe menor e vão dar continuidade ao trabalho? Não, o trabalho não vai ser o mesmo, né? É só um trabalho temporário de cuidado desses acervos momentaneamente nesse período. Mas o fator humano foi retirado a partir do decreto de maio do dia 6. E como é que ficou? A Rafaela falou que acha que a reação foi fundamental para que a manutenção voltasse. Acho também que o trabalho da sociedade, a mobilização da sociedade foi fundamental, né, dos historiadores, pesquisadores, mas acho também que o trabalho feito pelo Edmundo Siqueira no blog dele no Folha 1 também foi. Ajudou a divulgar muito isso. Inclusive, eu estava muito focado, embora tenha uma atuação em cultura, estava muito focado na questão da Covid. Através das postagens dele, prestei mais atenção. Ele ouviu várias pessoas, viu vocês duas, ouviu o governo, ou tentou ouvir o governo. Como é que foi essa reação? Vou começar agora por Graziella e depois vou para a Rafaela. O Edmundo teve desde o começo com a gente, né? Ele logo se atenou para a questão, né? Ele entrou em contato e eu tinha falado com o Edmundo realmente que eu estava bem angustiada com a situação, pensando realmente em suspender todas as atividades virtuais, porque eu não estava tendo fôlego em pensar em cuidar de um acervo e pensar em dar continuidade a essas ações, e aí realmente cancelamos essas ações virtuais, e
a divulgação, realmente, a repercussão que se deu foi enorme, né? Agradeço muito, principalmente aos pesquisadores e professores da UF, que se organizaram, né? Fizeram uma campanha realmente. Também não esquecendo dos agentes culturais aqui do município, né? E pesquisadores que usam tanto o arquivo quanto o museu, que entraram em contato, o Instituto Histórico também, tenho que falar aqui, o Genilson Soares, o Conselho de Cultura, depois também se colocou, deu uma nota oficial, mas no primeiro momento foram os pesquisadores da UF que abraçaram realmente a causa, né? No segundo momento, eu até acabei fazendo uma queixa realmente aos agentes, que eu achei que não tinham abraçado a causa, me senti um pouco sozinha nesse sentido, mas aí o pessoal realmente chegou junto, notas oficiais, enfim. E também fico feliz pelo IPAM ter entrado em contato, o Sistema de Museus entrou em contato, o Felipe Beriel, do IFAM, ele entrou em contato, ele quis saber sobre a situação do museu, do arquivo, ele notificou a prefeitura, fico feliz também por essa ação. Enfim, a gente teve grandes ajudas nesse caminho aí. Foi o que deu, acho, divulgação, né, do que estava acontecendo e da nossa necessidade, porque quando houve o decreto, no dia 6 de maio, não fomos consultadas sobre o que era necessário, tanto para o arquivo quanto para o museu, para ele continuar na sua manutenção preventiva, que eu digo, né? Então, a repercussão da gente ter encerrado, né, suspendido as atividades virtuais e a galera toda ter abraçado a causa, né, fez com que a prefeitura observasse, através de Cristina, as nossas necessidades, a necessidade desses espaços, e a gente está começando a ter um diálogo. E, Rafaela, além da reação, como é que vocês assistiram a entrevista da Graziela citou aqui, a Cristina Lima? Sei que vocês assistiram, se participaram, como é que vocês assistiram a versão da prefeitura dada pela Cristina Lima aqui na semana retrasada? Aloísio, veja bem, Cristina é uma gestora, eu acho que eu faço o papel de diretora do arquivo, de pessoa que está lá, eu vou dizer que independente de diretora do arquivo, eu faço o papel de defensora do arquivo. Estou lá há muito tempo, e independente de estar lá ou não, eu vou continuar fazendo isso. Então, a Cristina ela é sempre muito atenta a ouvir e sempre muito disponível a ajudar dentro das limitações que a Fundação Cultural às vezes tem. E isso eu tenho que ser justa. Eu estou no arquivo há 13 anos, Luiz, e a gente já passou por situações muitas vezes de sequer ser ouvido pelo presidente da própria Fundação Cultural. Então, Cristina é muito aberta ao diálogo, é óbvio que faltou no primeiro momento para o decreto de início de maio, que eu sempre falo que as instituições fossem ouvidas, que os diretores de ponta fossem ouvidos, os diretores, os gerentes de ponta, porque você não pode mandar fechar uma casa sem que se pergunte, olha, o que existe dentro dessa casa, qual a especificidade desse material, o que vai, ele é perecível, ele não é. Não houve, foi um erro já reconhecido, inclusive pela própria Cristina. Obviamente, eu acho que toda a sociedade, na verdade, e eu faço aqui um destaque especial para o CAIS da UF, que tem sido incansável, os alunos do curso de História, o Centro Acadêmico, eles têm sido incansáveis. Eu acho que toda a sociedade, os professores da UF, eles esperam uma resposta talvez mais concreta da prefeitura em si. Cristina tem tentado dialogar, a Cristina tem tentado conversar, é óbvio que ela é uma representante da prefeitura, mas há decisões, há escolhas que escapam a Luiz, o Cláudio, todo mundo que está ouvindo. Há uma secretária, como há escolhas que escapam a uma simples diretora. Vou te dar um exemplo muito claro, e para que todo mundo que está em casa também entenda o peso dessa minha fala. Quando houve a notícia de retorno de 4 RPAs para o arquivo, eu falei, em que condições, sob quais condições esses 4 RPAs vão voltar? Porque a gente já tem 5 meses de salário atrasado.
quando essas pessoas vão receber, quais são as garantias que essas pessoas vão receber e quem vai dar essas garantias. Você me entende? Eu não posso dar essa garantia a essas pessoas, porque se amanhã ou depois acontece alguma coisa, não sou eu que vou pagá-las, infelizmente. Então, tem coisas que escapam a mim e há coisas que também escapam a Cristina Lima, como presidente da Fundação Cultural, e que a gente, e eu falo a gente como um todo, as pessoas que apoiam a causa do arquivo, do museu, do setor cultural, porque é bom a gente lembrar aqui que não tem só arquivo e só museu, a gente tem o teatro de bolso, a gente tem as casas de cultura do município, o Trianon, perfeito, a situação dos RPAs do Trianon. Então, eu acho que nesse momento as pessoas esperam, Aloysio, uma fala que venha diretamente, talvez, da prefeitura. Uma comunicação mais direta. Eu acho que é isso que todo mundo espera. Essa questão da comunicação não foi com o Cláudio que eu estava, foi com o Marco Antônio, um programa com Dom Rifan, um Dom Rifan feito não vou lembrar agora o mês, mas foi no ano passado, a rádio inaugurou em março, que ele falou que comunicação era o principal problema do governo Rafael na visão dele. Mas, Graziela, a Rafaela cobra a posição da prefeitura em si, acho que ela está falando do prefeito, né, do Rafael Diniz, e que o programa da segunda retrasada, primeiro que foi abordado esse assunto aqui no Folha no Ar, foi com um colega de você, historiador, Aristides, ou Arthur, agora virou Arthur Sofiati, né, meu querido amigo, mestre. Ele cobrou uma posição da fundação e do governo, do prefeito, para dizer se naquele momento, se essa paralisação das atividades, se ela era apenas compulsória por conta da pandemia, ou se ela seria definitiva. E eu gerei no mesmo dia demanda para ambos, para Cristina e para Rafael, e publiquei os dois garantindo que ela era transitória, né? E que nunca foi dito o contrário. Como é que você vê essa cobrança de Sofiati, essa posição de Cristina, essa posição de Rafael? Você acha que falta alguma outra posição? Como é que você enxerga? Eu concordo com a posição do professor Arthur Sofiati. Eu acho que a gente tem que cobrar, sim, algo mais esclarecedor sobre esses dois aparelhos. Como o Rafael falou, são dois aparelhos atuantes que desenvolvem um belíssimo trabalho na cidade e que esses pesquisadores, esses frequentadores do museu, eles precisam ter realmente colocados em cena no sentido de saberem realmente se esses aparelhos culturais irão continuar funcionando. A gente sabe que a gente está passando por uma pandemia, que outras instituições culturais estão fechadas nesse momento, só que a gente se preocupa muito com o desmonte. Não vou mentir para você, eu fico muito preocupada se isso não pode ser o início de um desmonte, se tudo voltar à normalidade depois, e o museu e o arquivo fiquem fechados. Eu fico preocupada com isso, sim. Eu sei que conversei isso com Cristina. Cristina disse que isso não passa pela cabeça dela, que talvez não passaria pelo governo, mas é preocupante, sim. A gente passa por situações hoje, lendo matérias, enfim, essa semana mesmo, de quantas instituições culturais estão fechando no momento, né? Então, eu acho que a gente demorou muito tempo para Campos ter um arquivo muito bem cuidado, demorou muito tempo, e olha que a população pediu, exigiu para ter um museu, só em 2012 a gente teve esse museu, e de repente ter essas duas instituições fechadas. Enfim, instituições que preservam a nossa identidade e nossa memória, cabe dizer isso também. Então, eu fico muito preocupada mesmo se isso não pode ser um indício de um desmonte. Então, por isso que eu entendo a fala do professor Arthur Sofiati. E, às vezes, como o professor Arthur sempre fala, a gente passa com um papel de chatos, né? Eu sou a chata, a Rafaela é a chata, o professor Arthur é o chato, ligado ao eco-história, enfim, porque a gente cobra, porque a gente quer saber. Eu acho que a Rafaela fez uma fala muito pertinente quando ela diz
que a direção dessas instituições precisam ser pessoas técnicas. Por mais que a gente tenha um cargo de confiança no governo, a gente zela muito por essas instituições. Eu acho que a sociedade como um todo deveria estar muito feliz de ter pessoas assim à frente dessas instituições. Então, eu primeiro visto camisa do museu. Eu sei que eu estou no governo, mas eu visto camisa do local onde eu preservo. Enfim, eu concordo plenamente com a fala do professor Arthur. Eu acho que a gente precisa de um posicionamento, que a comunicação da prefeitura melhore nesse sentido. A gente precisa de garantia, sim, porque a gente está falando de 2 aparelhos culturais e históricos importantes para esse município e para toda a região. Rafaela, eu me lembro que a Graziela fez uma analogia em relação, logo que começou essa crise aí no setor, que eu usei ano passado para falar da greve dos médicos, né? Porque eu lembrei que os médicos de campo são uma categoria muito numerosa, né? Muito importante, como é qualquer outro lugar do Brasil e do mundo. E foi uma categoria que votou em peso no presidente Jair Bolsonaro, inclusive apoio a Jair Bolsonaro enquanto deputado federal ainda. Ela começa lá atrás com uma turma que posou com a camisa de Bolsonaro e tal, acho que no ano 2000 e pouco, antes da eleição, início do ano 2010, antes da eleição de 2018, eu lembrei que, embora o anticomunismo seja uma marca muito forte desse governo, os médicos, eles, quando estavam em greve, eles deviam recorrer a um conceito marxista, que é a luta de classe. Esse conceito foi usado pela Graziela para falar, né, inicialmente dessa diferença de posições entre quem está à frente dos aparelhos e quem toma as decisões sobre eles. E vocês claramente assumiram a defesa da classe de vocês, quem trabalha junto com vocês. Como é que você vê isso? Por esse conceito levantado pela Graziela, eu estou usando analogia com os médicos também, da luta de classe. Acha que ela existe? Acha que ela é pertinente? Aloysio, eu não só acho que ela existe, ela é pertinente, como eu acho que nesse momento, não só pensando em Campos, mas pensando em tudo que o setor cultural como um todo vem sofrendo e vem passando no Brasil, não só nesses tempos de epidemia, de Covid, mas com relação a todo o processo de ser a ponta da lança que sofre o primeiro corte, que a longo prazo é o que mais demora a se recuperar. Eu acho que quando você escolhe uma causa pela qual lutar, não é como roupa que você amanhã troca a seu bel prazer. A causa pela qual você luta é aquilo que te caracteriza. E a luta, ela exige que você se movimente, que você se indisponha com as pessoas. E eu prefiro me manter em paz, sabendo que eu fiz o que estava ao meu alcance, muitas vezes até fora, a gente sabe disso, fora do nosso alcance, mas sabendo que, e isso sempre foi dito por mim, a minha causa é o arquivo, a minha causa é a cultura, essa é a minha defesa. Quando o Freitas saiu, porque na verdade não existe uma gestão diferente, é uma mesma gestão, eu e Freitas a gente está junto há 13 anos, então é uma continuidade somente. Quando o Freitas quis se aposentar e então entenderam que era praticamente uma sucessão natural, eu deixei muito claro que o meu cargo, que a minha escolha teria que ser uma escolha técnica de alguém que está ali vestindo a camisa do arquivo, vestindo a camisa daqueles documentos, daquelas paredes, das pessoas que trabalham comigo. Essa é a minha primeira causa e a minha primeira luta. É óbvio que a gente tem que manter, Aloysio, e isso eu digo para você com toda tranquilidade, a gente tem que manter a coerência. Eu tenho minhas opiniões políticas muito claras, muito bem definidas e exponho quando se trata, por exemplo, de governo federal, às vezes de governo estadual. Eu não vou tecer críticas ou tecer minhas visões partidárias em âmbito local, porque eu entendo que eu também sou uma gestora pública, eu também ocupo um cargo político. Então, nem positivo nem negativo eu faço, entendeu? Nem por um lado, nem por outro. A gente também tem que manter essa coerência, o que é uma corda bamba. Eu digo para você e para todo mundo que está em casa, as pessoas... E essas pessoas que nos apoiaram, você citou Edmundo, eu queria dizer aqui, deixar os meus agradecimentos, porque o Edmundo ele teve uma percepção, uma visão sobre o momento pelo qual nós passávamos, que foi muito especial, muito delicado, e foi de fato que chamou a atenção da sociedade para a nossa situação.
Então, todas essas pessoas que nos apoiam, elas entendem a corda bamba que a gente vive também. Elas entendem que a gente está entre a defesa da nossa causa, que é legítima, é justa e todo mundo entende, mas também numa situação de, muitas vezes, não poder cobrar diretamente, não poder falar diretamente. Gente, são 8h05, a gente já roçou aqui em questões nacionais, vamos deixá-las para o próximo bloco. Tem pessoas falando aqui também da votação hoje na Câmara Federal. Graziela ontem no grupo do programa também acompanhou e chamou atenção para isso. Vamos tratar disso no terceiro e último bloco. E antes de passar, Cláudio, você me permite, Celo Sampaio também, que, vou dizer, hein, tá com bastante comentário, vocês estão aí competindo pau a pau com Cristina Lima. De Cristina. O Marcelo faz uma correção aqui, é verdade, está certo. O Garotinho foi eleito em 88, então o show foi realmente em 89 e não em 1990. Então a matéria da Folha está certa e o diretor de redação da Folha está errado. Né? Foi realmente em 1989, o primeiro show de Moraes Moreira. E ele coloca aqui, confirma uma data que eu passei, que é 1967 como o ano de estreia de Oswaldão na vida artística. Segundo ele, e Marcelo é uma fonte fidedigna, foi no show na Praia de Atafona. Começou bem, né? Só poderia terminar assim. Bom, vamos ao intervalo então, meu caro Aloysio, Graziela e também a Rafaela, e a gente volta e com tantas participações aí, conforme você falou da disputa, Aloysio, eu creio que o maior vencedor dessa disputa é a cultura, não tenha dúvida, né? Porque a gente sabe muito bem que no Brasil não há participação popular direta na cultura, então a gente está vendo essa coisa de forma diferente a partir de agora. E sobre a questão do Edmundo Siqueira, fantástica a participação dele, né? Não tenha dúvida, e o start foi aqui a partir de segunda-feira, dia 11, com a entrevista do historiador Aristides Sofiati, que fez o alerta, né, sobre essa questão de talvez até uma reunião com vocês antes poderia amenizar bastante o problema, né, o que vocês falaram aí. São 8h06, então vamos a um breve intervalo. Nós já anunciamos aqui, o pessoal está até cobrando aqui, acho que é a Adriana Mello, Aloysio, falando sobre a pauta aí do Rio de Janeiro. Nós já anunciamos também. Lá no Rio de Janeiro tem uma operação da Polícia Federal, agentes que são de Brasília, chegaram cedo ao Rio de Janeiro, estão no Palácio das Laranjeiras. Segundo a deputada Carla Zambelli, seria a Operação Covidão, mas não tem nenhuma definição oficial da PF, não. Seriam duas, a justiça por enquanto estão desencontradas, mas elas claramente giram em torno dos hospitais de campanha, né? Foram na casa também do Edmar Santos e realmente a gente tem ouvido o IBASA, que é a organização responsável por... IABAS, desculpa. Perdão, IBASA, IABAS, Instituto Avançado de Saúde... Eu não sei o nome da sigla, não. De assistência, eu vou pegar o nome aqui, já ouvi várias vezes a assessoria deles. E realmente os hospitais de campanha que planejaram fazer, que não entregaram ainda, inclusive em Campos, para o Rio, eles têm preços maiores do que o mesmo IABAS fez em São Paulo e nos direitos menores, né? Uhum. Não dá para avaliar a sua parte daí, mas realmente há indícios de superfaturamento. Bom, e vamos esperar para ver. Agora a gente não pode mudar a pauta da cultura. Não pode. Só para, evidentemente que, né, o assunto é cultura, mas registrando a notícia rapidamente. Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde, pesquisando aqui. Ok? Bom, 8h08, Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Clínica Proteus e Laboratórios Plínio Bacelar para os testes que nós anunciamos aqui hoje, né?
testes de PCR, que detecta o vírus, e teste de sorologia, que verifica a presença de anticorpos, né? Você deve consultar primeiro o seu médico e pode ligar também para o Plínio Bacelar 2726-6000. A Proteus, moderna empresa especializada em medicina e segurança do trabalho, está preparada